Uma mãe cuida sozinha de 2 filhos enquanto investe sua energia, seu tempo, suas economias numa criação de gafanhotos como fonte de proteína. Mas quando o negócio parecia fadado ao fracasso, ela descobre que tudo que os gafanhotos precisavam de verdade era se alimentar de sangue. A Nuvem é um filme francês que acabou de chegar na Netflix no dia 6 de agosto de 2021. É uma produção super independente e eu achei ela bem interessante, me surpreendeu em vários pontos, mas acabou derrapando feio na reta final, pelo menos pra mim, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes de tudo, eu preciso exaltar como A Nuvem, né, o roteiro, ele consegue trabalhar tão bem a relação da família. A gente tem essa mãe numa situação super difícil, né, sozinha, criando desse garoto que adora futebol, tem um futuro promissor, talvez adora sua cabra, e também essa garota, Laura, como é que fala ali no filme, ela é uma pré-adolescente, né, que tá tentando encontrar o seu espaço no mundo, só que acaba sofrendo muito bullying, porque a sua mãe cria esses gafanhotos para vender como proteína, mas também já tentou vender de forma orgânica, temperadinho. É uma criação muito bizarra, né, que faz com que a garota sofra. E essa pré-adolescente, ela sonha em mudar essa situação, né? Não queria que a mãe isse por esse caminho, ou se ela pudesse mudar tudo, ela faria. O lugar onde eles moram também é no meio do nada, né? No meio do mato, não tem nada pra fazer, a energia solar acaba e você vai ter que tomar banho gelado no meio da noite, enfim, é muito ruim a situação e não tem perspectiva de melhorar essas coisas todas. E aí o problema piora cada vez mais, porque essa criação de gafanhotos vai piorando, eles não estão querendo se reproduzir muito, né? E vai aumentando o desespero dessa mãe, que é uma personagem muito orgulhosa, por outro lado, né? Ela não quer compartilhar essas dores, esses problemas, ela não quer admitir. Eu acho que ela quer proteger os filhos, né? E não mostrar tanta vulnerabilidade, né? Ela pede dinheiro emprestado, precisa pedir dinheiro emprestado e não quer que ninguém saiba sobre isso. Então tem esse lado da mãe que mistura um pouco de angústia com ambição, tentando se libertar dessa situação, mas ela não consegue, ela realmente espera por um milagre. Apesar de todos esses problemas, o filme faz um excelente trabalho em mostrar essa relação de um com o outro, né? Quanto eles se importam, né? O quanto eles querem que as coisas melhores e quanto eles querem, sabe, fazer parte dessa família, mas o problema é que a mãe, ela não compartilha tanta coisa. A gente acaba vendo o cotidiano individual de cada um desses personagens e como eles se sentem em relação a toda essa situação. Pra mãe é muito óbvio que essa seria uma oportunidade brilhante, né? Porque gafanhotos tem muito mais proteína, é sustentável, é melhor produzir insetos do que vacas, por exemplo. Enfim, tem todo um discurso ali que motiva a mãe a querer investir nesse negócio, mas as coisas pioram tanto ao ponto dela se questionar se vale a pena, né? Por causa da família, da situação da família, do bullying que a filha sofre, né? Se vale a pena continuar com esse tipo de negócio tão exótico, tão difícil, e talvez essa oportunidade de recomeços traga coisas boas para a família em todos os sentidos, não só financeiro, mas também a relação entre eles. Mas eis que um incidente específico acaba empurrando a mãe para um limite da sua frustração, e com isso os gafanhotos acabam provando o seu sangue, que parece ser a resposta para tudo. A mãe precisa dar o seu próprio sangue da forma literal para que o negócio prospere, né? Porque com isso os gafanhotos, eles começam, do dia para noite, eles começam a se agitar, a se reproduzir, a se expandir, enfim, eles ficam enlouquecidos. E essa resposta dos gafanhotos de forma inusitada, o que aconteceu com eles, acaba também revivendo a ambição da mãe, que começa a ver que essa é uma saída muito possível, e isso pode mudar as coisas. E realmente acaba mudando pro melhor e pro pior também. A sede de sangue desses gafanhotos acabam espelhando muito a ambição da mãe, que dos dois lados acaba saindo de controle. Eu confesso que eu senti que demorou um pouco demais para essa virada acontecer, sabe? Eu acho que poderia ter essa resposta vindo um pouco antes. O filme realmente investe um bom tempo construindo essa trajetória cheia de pequenos altos e baixos, sabe? Uma coisa ruim, uma coisa boa. Você acaba se surpreendendo com a velocidade super tranquila que as coisas escalam, né? Mas também até onde a mãe está disposta a ir para ver o seu negócio, né, o seu empreendimento crescer. Eu falo isso da forma literal, porque cada vez mais os gafanhotos estão se reproduzindo e aumentando essa nuvem cada vez mais e mais. E esse, para mim, talvez seja o maior problema do filme A Nuvem. É que a gente não vê essa nuvem em ação tanto quanto eu gostaria, né? A gente vê bem pouco, na verdade, ela funcionando, né? Num filme chamado A Nuvem. E essa nuvem, ela não tem tanto protagonismo quanto a ambição da mãe e as ações humanas que
acontece ao longo da história. Obviamente que essa ambição da mãe, ela vai causando problemas muito sérios, né, para a relação da família, porque ela começa a ficar cega com essa coisa de ganhar dinheiro, das coisas darem certo, mas as soluções que ela acaba trazendo são coisas muito superficiais, muito, assim, paliativas, né? Não resolvem de verdade o problema. Então o roteiro acabou preferindo ir mais para esse caminho de drama familiar, de suspense, do que realmente você colocar mais cenas onde precisa de mais técnica ou de mais orçamento para botar um monte de inseto matando alguém ou atacando coisas e pessoas. Eu só preciso alertar que se você tem medo de insetos, ou especificamente de gafanhotos, durante várias transições a gente vai ter closes desses insetos muito grandes. A gente vai ver esses insetos bem pertinho fazendo coisas, não são grosseiras, obviamente é tudo uma maquiagem, um efeito especial, se você consegue diferenciar isso, mas é muito bem feito. Então se você tem agonia de insetos, medo, fobia, ou especificamente de gafanhoto, toma cuidado com essas cenas porque é bem explícito. Apesar de que para esse filme eu acredito que não tenha sido usado animais de verdade em cenas, sabe, grosseiras, violentas, dá pra ver que é tudo cenográfico, parados mesmo, ou computação gráfica bem leve, não é bem executada, mas é ok, é passável. Você vê os insetos ali de computação gráfica que, tipo, coloca você naquele ambiente. E, obviamente, todas as outras cenas que você vê os insetos vivos, né, interagindo com os personagens, com as situações, os cenários, e isso também dá um pouco de agonia. No final das contas, A Nuvem é um filme muito bem executado, né, na história, no roteiro, na caracterização. Eu acho que eu consegui comprar toda a ideia, todo esse desenvolvimento até a reta final. Que aí, na reta final, eles dão uma derrapada, na minha opinião, muito grande que me faz parar de comprar o filme. O roteiro faz um bom papel em implantar pequenas coisas, detalhes, personagens que vão servir para a história lá na frente, mas quando você tá levando essa história para um clímax, eu achei que um dos personagens, ele teve que tomar uma medida muito drástica para que outra coisa acontecesse que a história precisava. Se você é testemunha de um crime, eu acho que a tendência é você chamar a polícia, a não ser que alguém te avise que os gafanhotos sugam sangue e atacam pessoas, né? Mas eu não sei se foi esse o caso. E depois disso, a nuvem de insetos acaba agindo de uma forma muito específica. Eu achei que ela deveria ser um pouco mais aleatória, caótica, mas ela agiu de uma forma para que o filme caminhasse para uma direção. E eu achei isso muito forçado. Eu também achei que o filme acaba um pouco antes do que ele deveria acabar. A gente queria ver as consequências dessa nuvem, né? E eu acho que as consequências ficaram contidas ali naquela última cena, ela cortada praticamente assim no meio. Deveria ter, sei lá, o depois, né? O que aconteceu depois? Quais foram as consequências para aquela comunidade, para aquela região, para aquela família, né? Então eu acho que você pode sair desse filme um pouco frustrado, porque pra mim ele pareceu meio incompleto e eu também não vi tanta nuvem de gafanhoto agindo quanto eu gostaria de ter visto. E aí, quando essa reta final acabou me perdendo um bocado, me faz dar essa nota, que é 6 de 10 para A Nuvem, esse novo filme da Netflix. Espero que você tenha gostado até aqui dessa análise. Em breve vamos ter mais filmes, né? Semana que vem tem alguns lançamentos muito bacanas. E em breve eu quero estrear um quadro novo aqui no canal Hora do Terror. Mais informações no futuro. Eu sou Fernando Scon, muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!